Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmão, vou fazer um comentário o mais rápido possível aqui, antes da pegada dos outros vídeos, tá? De te dar esperança, de te dar fé para o que está para acontecer. Só que eu preciso fazer um comentário rápido, irmão, até porque para amarrar a ponta final de uma das críticas que eu venho fazendo, sobre algumas doutrinas implementadas por pessoas que se diz conhecedoras da palavra. O intuito aqui não é causar discussão, tanto que eu dessa vez, como o vídeo é rápido, não vou pegar assim nem a palavra texto base, entendeu? Vai ser um comentário lógico. Concorde ou não, é a minha visão, porque eu tenho que deixar claro uma coisa aqui, meus irmãos. O meu problema não é com pessoas. O meu problema não é com seres humanos, não é com atitudes de pessoa. O meu problema é com o diabo, entendeu? Eu tenho contas a acertar com ele, pelo que ele fez na minha vida, o que ele tenta fazer na minha vida e o que ele vai tentar fazer na minha vida. Ele me tentou puxar pro lado dele. Porque tu tá pensando que o diabo faz fila na calçada ele faz fila lá para comprar tua alma por 10 mil, 20 mil? Ele também escolhe, querido. Ele também capacita, assim como Jesus escolheu os discípulos dele, tá? Então ele queria pro lado dele, só que eu não gosto dele, não vou com a cara dele, entendeu? E ele não vai com a minha. Então ele atenta sobre a minha vida e eu exponho o chifre, o rabo e os dentes dele na rede, entendeu? Então, olha só, assim como tem gente que tem decepção no casamento, porque não orou, né? Pegou pela aparência, botou pra dentro de casa e pra depois ver como é que é. Aí depois, quando vê verdadeiramente como é que a pessoa não pediu pra Deus, porque a minha esposa eu pedi pra Deus. Eu tenho um casamento maravilhoso e longevo. Já vai pra 25 anos. E eu, como eu falei, eu a amo mais do que quando eu namorava. Entendeu? Então, tem gente que tem essa experiência ruim, e pra não botar a culpa, que a culpa nunca é da pessoa que botou pra dentro de casa. A culpa sempre vai ser da outra. Então ela fica espalhando pra todo mundo que casar é ruim. Tu tá me entendendo, irmão? Só que eu, como eu te falei, eu tenho um casamento longevo, eu tenho um casamento estabilizado, eu sou realizado no meu casamento, e eu também não concordo com um certo tipo de doutrina que fala, não, você tem que permanecer casado e orar até... Querido, isso aí é discussão aí pra meio metro, né, igual se diz lá em Minas. Então eu queria falar especificamente do negócio dos desigrejados, para fechar esse assunto. Não tô aqui, eu só quero fazer um comentário lógico e rápido. Irmãos, olha só, as pessoas agora, eles sempre arranjam um texto bíblico aí, e como eu falei para você no outro vídeo, qualquer coisa do Novo e do Velho Testamento que entra em conflito com o Novo e com o Velho Testamento. Olha só, eu estou falando de 3 milhões de palavras, eu estou falando de 66 livros, tá? Escrito num espaço de quase 2.000 anos. Eles não entram em conflito. Matemáticos falam, né, que a probabilidade da Bíblia ter sido obra de uma cabeça, de uma ficção, ser uma obra de ficção criada pelo homem, é de 1 e não sei quantos 4 trilhões, que tudo gira em torno de Cristo. Então a Bíblia, ele é um manual do ser humano, é uma coisa lógica, entendeu? Então ela não pode entrar em contradição. Então tem gente pegando o Salmo 122, explicando ali que Davi, não sei o que a igreja de Jerusalém, que é só, assim, fazendo aquela volta para falar, não, que a igreja somos nós. Mas só que o próprio Davi, isso é só um exemplo lógico entre vários, eu não vou usar muitos aqui não, para o vídeo não ficar muito longo. Só que, se eu não me engano, o Salmo 27, é o 27:4, que ele diz assim, alegrei-vos, como vos disseram, vamos à casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então pega aquilo e rasga fora. Mas o que eu queria falar, meus irmãos, é o seguinte. Jesus, ele pregava em sinagogas. Quando ele chega em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, ele pede para João escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia, que aquilo é altamente espiritual e atual, mas aquelas igrejas existiram, está registrado na história, entendeu? E as características dela se aplicam a de hoje, entendeu? Por exemplo, a da Laodiceia é o desses megatemplos, dos templos do Oba-Oba, do dinheiro,
Entendeu? E a igreja que vai ser salva, eu já botei um texto sobre isso, futuramente, se vocês quiserem, deixem no comentário. Eu vou explicar por que a igreja de Filadélfia é que vai ser salva. Tá todas as dicas ali. Entendeu? Então, irmãos, Paulo, ele andava fundando igreja. Ele foi para Corinto, ele fundou a igreja em Roma, em Corinto, em Tessalônica, qual outro? Na Galáxia, né? Dos Gálatas. Então, e ele escrevia cartas, quando ele não podia vir, que ele estava em outro local abrindo outra igreja. Eles escreviam cartas para orientar a congregação. Durante milênios, irmãos, milênios, a igreja, o templo físico, ela foi um lugar de refrigério, de paz para a humanidade, durante milênios. Aí me chega agora, que essa doutrina de desigrejado é coisa de menos de 10 anos atrás. Quando chega agora em 2010, 2015, 2000 e não sei o que ano, aí vem um grupo de privilegiados falando que você não precisa mais ir numa igreja. Mas ainda assim eu entendo esse grupo. Porque provavelmente são um grupo que teve decepções dentro de uma falsa igreja. Eu costumo falar que 98% das igrejas hoje, elas estão com algum tipo de problema de doutrina contrária à Bíblia. Ainda que com boa intenção. Ainda, entendeu? Ainda assim que inocente, pensando que é inocente. O meu pastor uma vez falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Você não precisa, irmão, de um copo de veneno para você morrer. Você precisa de uma gota. Se a igreja tem cantina, ela é antibíblica. E acabou. Ah, que isso, Ricardo, não sei o que. Vai orar ao Senhor, que Ele vai mandar tirar a cantina no outro dia. A não ser que vocês queiram aquilo ali como um evento social. Porque tem falso pastor que fala assim, quer comparar aquela passagem de Atos Apóstolos, que reuniu o Sinédrio ali, tinha alguns ali, né, igual José de Arimateia, que fazia parte, ele era um fariseu. Entendeu? Ele estava para cá e faz ele, que já tinham matado Jesus e que estava indo para cima de Pedro. Ele falou, olha o que vocês estão fazendo aí, querido. Porque, olha, aí ele foi muito sábio, ele falou assim, você vê aí esse tal de Jesus de Barrabás, Jesus de Barrabás, que ele era um que causava motim contra Roma, essas coisas assim, e tinha outros grupos religiosos que faziam, assim, ataques à igreja. Ele falou assim, esses não sobreviveram porque isso aí não estava fazendo a obra de Deus. Mas se for a obra de Deus, ela vai permanecer. Então tem falso pastor, que eu já ouvi falar, que fala assim, se a minha igreja fosse falsa, ela já tinha fechado. Mas querido, olha só, não confunda a igreja com empresa. Tem igreja, eu tenho 2 pessoas que eu amo de coração, que eu conheço desde a infância, que ela não vai na minha igreja. E eu com um carro, pegando ela na porta, eu falei para ela, eu pego você na porta e te deixo na porta. E você pode ir com a tua carteira sem uma moeda, porque ela não pede dinheiro. Ela não vai, sabe por quê? Porque o pastor dela proíbe. É a mesma coisa de você dar claro e chamar uma pessoa da TIM para conhecer a TIM. Então eles não tratam os fiéis como pessoas, tratam como cliente. Entendeu? A Coca-Cola, quando começou, ela vendeu 7 garrafas no primeiro ano. O cara não desistiu, foi embora. Hoje é uma das maiores empresas do mundo. Então uma igreja que é mercenária, uma igreja que negocia, entendeu? Ela não é uma igreja, ela é uma empresa. Então ela se mantém. Tu tá me entendendo? Então ela se mantém. Só que a palavra me fala que existe 7 mil que nos curvou a Baal, querido. São poucos? São. Mas se você orar, Deus vai te encaminhar. As cartas de João falam isso. Tem igreja do lado da minha casa. Quando eu vou para a minha igreja, que eu moro em Duque de Caxias, a minha igreja fica em Vicente Carvalho. E abri uma filial aqui em Duque de Caxias, na Maria Helena, a mesma distância, 21 quilômetros. Nesse espaço eu devo passar por umas 100, 200 igrejas. Templos físicos. Mas eu não vou, porque o conhecimento que eu obtive lá, tá, na igreja de alimento sólido, a igreja de Cristo, dos 7 mil que nos curvou a Baal. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu não troco. Eu não me sinto mais bem numa igreja
que vem com essas conversinhas de igreja não é lugar de luz piscando, querido. Igreja não é lugar de botar mais tempo de a pessoa dando testemunho do que uma pregação. Que a pregação é o grande milagre, é a revelação vinda dos altos céus, entendeu? Que vai mudar a sua vida. Assim como você vai num restaurante, numa churrascaria, com fome, alimentar o teu corpo físico, a igreja, ela é o restaurante da sua alma. É onde você vai buscar alimento para a sua alma e refrigério também. Então sempre foi assim. Deus permitiu que a igreja chegasse aqui, agora para chegar no final, um grupo falar que você não precisa ir. Querido, quem não está vendo o capeta nisso aí, ele precisa se aprofundar. Tá me entendendo? Agora, se você quiser ir para um evento social só para abraçar os irmãos, tudo bem. O senhor está lá. Até na igreja de Laodiceia ele está lá batendo na porta. Tu tá me entendendo? Ele pode não estar na liderança, mas ele está entre os membros, e principalmente os visitantes, porque ele não pode voltar atrás da palavra dele. Qual palavra, Ricardo? Aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então ele está. Tá me entendendo, irmão? Mas você pode ver que nas cartas de João, ele está dizendo, filhinho, afastai-vos. Ou seja, quando começa a pegar corpo, sai do leite para o alimento sólido, ele começa a ver. E quando ele começa a ler Bíblia, que é principalmente, ele começa a ver que a doutrina da igreja dele está errada. Geralmente ele vai falar isso na maior humildade para ajudar a igreja, mas o pastor que é soberbo, a pastora que é soberba, acaba expulsando ele, ou excluindo ele de ministério. Amém. Agora daí, você pegar, é igual que eu te falei no começo do vídeo, experiência de casamento. Você teve um casamento ruim, porque você casou com um gibionita, você não orou a Deus, pegou pela aparência, foi num botequim, num bar, numa boate, pegou uma pessoa toda montada, toda maquiada, botou pra dentro de casa e depois viu que focinho de porco não era tomada, aí vai falar que casamento é ruim, querido? Aí já é demais, tá me entendendo? Então pode ser a desculpa que for, porque olha só, quem procura, acha que quando a pessoa fala assim, quando ela vem começar com esse papo de igreja, negócio de igreja, pra mim, eu faço só uma pergunta pra essa pessoa. Você acha, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o Bispo Macedo, um falso profeta, a pessoa enche a boca. Claro que ele é falso. Eu falei assim, a tua própria boca te condena, porque eu uso a lógica, irmão. Ele é por quê? Porque quando você fala que uma pessoa é falsa, então existe uma premissa de um verdadeiro. Por que você não busca o verdadeiro? E está explicado agora, irmãos, por que eu não perco meu tempo, nem no Facebook, nem no YouTube, falando mal de falsas igrejas. Eu fui repreendido uma vez, eu fazia isso. Eu fui repreendido na palavra. Eu levei 3 pancadas na palavra, porque eu fui insistente, eu fui teimoso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que falar das falsas igrejas para alertar os meus irmãos. Essa era a minha intenção. Só que isso é maligno, irmão. Isso confunde. Tá? Isso confunde as pessoas que vão ficar, lá, um crente falando mal do outro. Isso confunde. Eu levei 3 pancadas de Deus na resposta, na palavra, que ele me bate na palavra. Ele me revela as coisas na palavra, ele fala comigo na palavra. E o último foi em Jó, se eu não me engano, 40 ou 41, que ele fala assim, porventura, ou contender, quanto Todo-Poderoso a ensinar. Tu tá me entendendo, irmão? Então, ó, a igreja, quando eu vou no tempo, e estranhamente, irmão, assim, atualmente, o meu carro aí, ó, os irmãos da igreja já sabem, eles me ligam, que eles se preocupam, né? O carro tá com um defeito ali, tá parado já há 2 meses, eu não tenho dinheiro ainda para consertá-lo, eu vou consertá-lo futuramente, eu não tô indo no templo. Mas só que, igual aquele Capitão Nascimento no filme, né? Ele fala, eu não caí para baixo, eu caí para cima. Eu não estou indo no templo, mas parece que eu estou orando até mais e lendo mais a palavra. Você tá me entendendo, irmão? Então, eu poderia aqui concordar, ou nem fazer esse vídeo. Mas eu não concordo, porque quando eu vou na igreja, quando eu vejo os irmãos, quando eu vejo Cristo lá, irmão, porque o Senhor está lá. E você vai ver vários exemplos na Bíblia. Isaías, quando entra no templo, ele não vê o templo, ele vê a aba das vestes do Senhor, dentro de um templo físico. Não dá pra entender, irmão? Então ele é o restaurante da sua alma. Como é que eu vou falar com uma pessoa que não pode? Isso é antibíblico, irmão. E as cartas de Paulo, faz o que? Rasga e joga fora. E o Salmo 27, que eu falei, o 27:4, rasga e joga fora. Questão de lógica, irmão. Questão de lógica.
Satanás ele está vindo aí para acabar com a igreja. A Bíblia até prevê o fim, por causa da perseguição final do anticristo. Aí, você não vai ter para onde congregar. Aí sim, mas naquela época. Mas até lá, enquanto tem uma igreja, você está vendo que ela é Bíblia. O que vocês têm que ler é a Bíblia. Vocês não tem que ficar pendurado em igreja, não. A igreja não salva, não, querido. Como eu sempre falei. Quem matou Jesus é pessoas que frequentavam a sinagoga o dia todo. Lia, escrevia os pergaminhos e fazia longas orações. Isso não quer dizer nada. Está me entendendo? Mas que ele é um lugar de refrigério, ele é. E é bíblico, está escrito. Está me entendendo, irmão? Então eu quero só que vocês usem a lógica. Estou aqui para causar polêmica, não. É só para vocês pararem para pensar. Quem é que está por trás, irmão? Quem é que está por trás disso aí? Quem é que não quer você dentro de uma igreja? Eu acho engraçado que muitos desigrejados, eles aprenderam essas coisas dentro de uma igreja. Então até parece até o abortista, a pessoa que é a favor do aborto. É muito fácil eu falar agora, não, pode matar o neném dentro. Eu já nasci. E se a mãe de um miserável desse tivesse a mesma ideia dele? Ele não estaria aqui falando essas besteiras. Porque na verdade eles não pensam, eles só repetem o que a imprensa fala. E isso é em tudo, querido. É em saúde, é religião, é política, é economia. Eles só repetem o que a TV fala. Eles não conseguem raciocinar. Porque o plano do anticristo é emburrecer a população mundial. Esse já começou há mais de 20 anos, desde a escola. Hoje não tem mais raciocínio. Não tem mais como é que se diz, tabuada. Não tem mais nada, interpretação de texto. Que é uma matéria difícil, você saber interpretar um texto. Então uma pessoa que não sabe interpretar um texto, ele vai pegar um texto isolado da Bíblia e vai botar aquilo como verdade. E pior, essas pessoas têm milhares de seguidores. Aí eu estou aqui fazendo uma obra solitária, um vídeo amador, na minha casa humilde, para alertar os meus poucos irmãos. Mas a palavra de Deus diz, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então é só um raciocínio lógico. Os próximos vídeos, irmão, eu vou te mostrar o poder do Senhor. Tá me entendendo? O poder do Senhor. E essas coisas eu aprendi dentro de uma igreja séria. Séria. E vocês, o falso pastor, que bota aí falso pastor e falsa pastora, que fica botando dancinha, teatrinho, luz piscando, festival de cachorro quente, funk, ritmo mundano dentro da igreja, cantina, rifa, vendendo CD, livro em cima do púlpito, você é responsável por isso. E segundo o livro de Ezequiel 33, querido, nem Jesus vai se meter na hora do seu juízo, tá, querido? É só um aviso que eu dou. Estou ameaçando ninguém aqui, não. Que nem Jesus Cristo vai se meter, é com o próprio Deus Pai. E a palavra de Deus diz em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Tá bom? As próximas vai ser de esperança, nessa pegada para minhas poucas almas que me assistem. Deus abençoe a todos grandemente.